ia requerer um tempo maior, um palavreado maior. Mas ele sempre está em busca de surpresa, né? Ele sempre está em busca do inusitado. É interessante porque é montado um conflito, mas esse conflito ele sempre descarrega na surpresa, na busca do surpreendente, né? Quer dizer, também foi essa uma certa obsessão, uma certa busca? Praticamente. Para que esses textos tão curtos não ficassem apenas, como imagino que tenha acontecido num ou no outro, mas que não foi maioria, eles não ficassem apenas como um flash. Então, eu procurei que ele tivesse também o mínimo enredo que fosse, e que ele detonasse de uma certa maneira, para que, mesmo curto, você acabasse de ler com a sensação de que alguma coisa lhe pegou, para que isso fique, porque senão poderia passar muito desapercebido, como uma coisinha que você leu assim rapidamente. Eu procurei muito o elemento de que marcasse de alguma maneira, e achei que este caminho de sempre encerrar os contos, ou sempre no meio do conto, jogar alguma coisa que a gente para e dá vontade de reler. Né? Eu penso que são contos para ser lido e relido. Ele é muito curto, se a gente lê e passa a página, ele fica, parece que não registrou. Então a minha intenção, a minha vontade, a minha esperança é que cada um deles dê vontade da gente voltar a página e reler, entendeu? Você também está lançando essas coletâneas que você organizou, né? Paixão e Ficção, Contos de Causos de Futebol. Que é interessante, o futebol é uma das culturas mais impregnadas no imaginário brasileiro, mas ele me parece que tem sido muito pouco retratado na literatura brasileira, né? Alguns atribuem isso à incapacidade de alguns escritores de trazer para o papel a emoção de um jogo de futebol, né? Eu não sei até que ponto isso é... Mas, enfim, por que essa certa descaso literário com o futebol? Não sei lhe dizer, e talvez não seja bem assim não, porque existem vários livros, nenhum dos dois é lançamento. A Antologia de Futebol, Contos e Causos de Futebol, é de 2009, e o de Século, de 2010. Eu lhe trouxe porque são os três da mesma editora e tal, e foram as últimas coisas que eu fiz. A questão do futebol, Maurício, outro dia mesmo eu fui numa livraria que tem aqui no Rio, que tem um balcão só de livros de futebol, e é impressionante como tem coisa, tem muita coisa, sobretudo essas antologias, etc. Reli há pouco tempo um livro de contos do Edilberto Coutinho, que é uma coisa maravilhosa. Então eu tenho a impressão que é o seguinte: o futebol é um assunto muito específico e que nem a todo mundo interessa como material de trabalho. Tem muito escritor que gosta, mas não tem a menor vontade de escrever sobre futebol. Agora, o que registra-se é que a maioria de quem escreveu sobre futebol escreveu bem, escreveu coisas maravilhosas, como o Armando Nogueira, como as crônicas do Aldir Blanc, como os textos do Mário Filho, né? Que são vários livros. Então existe uma boa, como é que eu diria, uma boa galeria de tipos criados a partir do futebol, e na parte de pesquisa, os jornalistas, os pesquisadores, os historiadores de futebol, também tem muita coisa interessante. Se a gente procurar direito, tem até um site na internet que chama Livros de Futebol, que eu estava olhando outro dia a quantidade de títulos que tem, e eu particularmente gosto muitíssimo do assunto. Eu tenho um livro infantil chamado O Voo do Pássaro Garrincha, dedicado ao Garrincha. Tem uma coleção que eu faço para a editora Mauad sobre as histórias dos times de futebol, que já fiz 8, os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, contando a história dos times para crianças e destacando sempre um grande personagem de cada time, um grande ídolo. Eu gosto muito do assunto. E quando resolvi organizar essa antologia,
Eu fiz uma ótima pesquisa mesmo, uma pesquisa que eu fiquei um bom tempo procurando, e procurei fazer uma coisa bem variada, assim, de contemporâneos com mais antigos, e aí eu coloquei Mário Filho, e aí eu coloquei Armando Nogueira, e aí eu coloquei jornalistas do esporte como Renato Maurício Prado, cronistas como o Aldir, e sempre com uma visão mais para a literatura do futebol e não para a história do futebol. Então esse foi um livro que eu fixei na literatura e desprezei um pouco a possibilidade da parte jornalística sobre o tema, que também é muito interessante, que tem muita coisa boa. Mas ficou muito a parte do cronista, né? Quer dizer, a crônica acaba prevalecendo. Crônicas e contos. Né? Agora, exatamente essa parte de ficção. Você falou do livro do Edilberto Coutinho, Maracanã Adeus, que é um clássico, né? Mas assim, do ponto de vista de ficção mesmo, a não ser esse livro do Edilberto Coutinho, não me ocorre nenhum outro assim que tenha... De ficção mesmo, usando o futebol como personagem. Como personagem de futebol. Tem um livro do Ivan Santana, né? O Paraíso é bem bacana, que também retrata sobre o ambiente do futebol, mas não do jogo do futebol, é do entorno. Né? Tem muita coisa juvenil, o Marçal Aquino tem um livro, o Eliezer da Bahia, esqueci o sobrenome, ele tem um livro chamado O Goleiro Diante do Pênalti. Tem coisas mais juvenis, você tem razão. A ficção mesmo para adultos eu acho que tem pouca coisa. Tem muitos artigos, muitos ensaios, muitos escritores como o Zé Lins, que escreveu coisas sobre futebol, mas não livros específicos inteiramente dedicados ao futebol. E mais voltado à questão da ficção, né? É uma pena, é um assunto a se pensar aí. Agora, Contos e Crônicas de Sexo, Amor e Paixão, que você também está lançando pela Mirra, né? Você também recai sobre essa amplitude da pesquisa. Você vai aqui de João Pernambuco até o texto de João mesmo do Rio, seu, né? de João do Rio até dois autores que são dois jovens autores. Eu também fiz isso, tentando pegar clássicos contemporâneos, grandes escritores contemporâneos, como Reinaldo Valinho Álvares, e até dois jovens, o Fernando e a Paula, que são dois jovens escritores. Tentei também fazer essa mistura, a mesma coisa que eu tentei com o futebol. Fiz essas duas experiências só de organizar livro e também não prossegui, não, porque é um trabalho muito difícil de fazer esse. E sempre fica faltando alguma coisa, né? Quer dizer, a antologia, organizar uma antologia é organizar a falha, já dizia. Exatamente, é organizar os esquecimentos e etc. Né? E de uma certa maneira também, quando surgiram discussões sobre um livro que foi organizado, acho que o do Nelson Oliveira, sobre a geração 00, que sempre vem muito essa discussão, não, é uma antologia do organizador, né? É o que o organizador acha que compõe aquele painel, porque na verdade não dá para ninguém juntar tudo o que há sobre o futebol, a quantidade de coisa que fica de fora, de sexo então nem se fala, e também é o que está à mão, é o que é acessível, é o que é possível fazer, é o que você consegue contratar, porque tem coisas que os autores não permitem, ou as editoras e tal, então tem esse impedimento que é a parte mais desagradável desse trabalho. Entendeu? Mais complicado, né? Luiz, está ótimo. Obrigado pela sua participação aqui na leitura, sucesso, né, para os livros, né, e para a nova editora também. Tá, eu que agradeço estar aqui mais uma vez, falando com você. Muito obrigado. Obrigado. A literatura, por uma questão de sobrevivência, precisa sempre fugir de estereótipos. Do contrário, torna-se amorfa, desinteressante. E na busca deste inusitado, os autores estão sempre se reinventando ou renovando suas fontes de inspiração. Marcadamente ligada ao homem, a canalice ganha outra dimensão no livro Canalha, substantivo feminino, de Marta Mendonça, publicado pela Record. As crônicas reunidas no volume mostram mulheres no extremo do exercício da crueldade, mulheres que, com requinte, tiram o máximo proveito do seu poder de sedução.
Pela esquerda de Marta desfilam mulheres jovens, belas e sedutoras. Todas as 5 fogem da roupagem convencional das heroínas bem comportadas e levam a vida nos limites da canalice, quando desejam realizar seus sonhos e caprichos. Curiosamente, no entanto, não se trata de um livro misógino. O texto bem-humorado, embora seco e direto de Marta, suaviza todas as maldades e suas mulheres, enfim, tornam-se pessoas normais que, acima da condição feminina, se vestem com o mais autêntico tecido de humanidade. Também fugindo da obviedade, se escrevem os contos de um livro pensado por escritores baianos. A partir do clássico As Cariocas de Stanislau Ponte Preta, 6 amigos se reuniram para escrever contos que falassem da graça e da malícia de ser mulher na Bahia. O resultado está no livro As Baianas, lançado pela Casarão do Verbo e escrito por Carlos Barbosa, Eliezer César, Gustavo Rios, Lima Trindade, Mairan Galo e Tom Correia. Cada um deles escolheu uma característica que cairia bem em uma personagem e se jogou no exercício da invenção. Naturalmente que, num primeiro momento, o livro divaga sobre algumas fortes marcas das baianas, como a sensualidade e a alegria. Mas elas aqui estão renovadas. Os autores conseguem olhá-las por outros ângulos e, embora marcados pelo humor de Stanislau Ponte Preta, avançam ao mostrarem mulheres voluntariosas, determinadas e que estão muito além do estereótipo. Desta maneira, o livro se guarda em originalidade e graça. Em sumo, os autores conseguem fazer mesmo boa literatura. As Novas Mulheres de Nossas Letras, Canalha, substantivo feminino de Marta Mendonça, e As Baianas, de vários autores. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.